Boa noite! Meu nome é Monique Canedo e eu estou aqui para apresentar para vocês o encerramento do Okibar Day. Foi um prazer, foi uma alegria receber vocês. Passaram mais de 2.000 profissionais pelo evento, mais de 80 profissionais falando sobre securitização nos nossos 30 eventos que aconteceram entre painéis, as salas Okibar, as salas dos patrocinadores e flash talks. Gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os nossos patrocinadores. Sem eles, esse evento não seria possível. O Okibar Day quis trazer toda a expertise dessas empresas, que são líderes de mercado, para produzir conteúdo e enriquecer ainda mais o nosso evento. Novamente, muito obrigada. E para encerrar esse evento em grande estilo, temos o prazer de receber Gilson Finkenstein, presidente da B3, falando sobre a importância de uma infraestrutura de mercado completa para o desenvolvimento do mercado de securitização. Muito obrigada pela presença, Gilson. E como moderadores, teremos o Carlos Augusto Lopes, o Cal, o nosso CEO, e presente no Okibar Day inteiro, fazendo moderação de quase todos os painéis, praticamente onipresente. E Leonardo Augusto, também super presente durante o Okibar Day, gerente de informação aqui da Okibar, e que vai ser o nosso moderador de perguntas. Bom, vocês já me ouviram falar isso várias vezes, mas como vocês já sabem, o Léo vai olhar lá no chat todas as perguntas de vocês e passar para o Gilson e para o Carlos. Por favor, a gente quer ouvir vocês. Façam perguntas para o Gilson, compartilhem com a gente as dúvidas de vocês. E é isso. Vou deixar vocês agora na mão do Carlos, pela última vez nesse evento. E muito obrigada. Boa noite. Obrigado, Monique. Muito obrigado. Gilson, um grande prazer. Bom, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um grande prazer encerrar o Okibar Day com você, nesse bate-papo, que eu espero que seja o mais informal possível, mas que a gente toque em alguns assuntos importantes para o mercado de capitais como um todo. Muito obrigado. Realmente fico muito feliz que a gente está encerrando aí com essa conversa agora. Obrigado, Cal. Parabéns pela organização, aí, pela sua resistência de chegar firme e forte aqui ao final da quarta-feira. Um prazer estar com vocês. Acho que iniciativas como essa são muito louváveis no momento em que o nosso mercado vai se desenvolvendo, né, vai evoluindo, e num ano tão diferente, seja pelos aspectos de saúde, seja pelos aspectos de mercados, né? Então, parabéns pela iniciativa. É um prazer, uma honra estar aqui encerrando o evento contigo. Legal. Gilson, a gente teve 2 dias incríveis, assim, foram... assim, com certeza eu vou esquecer alguns, mas assim, foi desde questões conceituais do tipo transformação digital é sinônimo de inovação, passamos por títulos verdes, títulos em dólar, tivemos 2 sessões que a gente fez questão de trazer para o Okibar Day, que é uma tentativa de aproximar o mercado de seguros com o mercado de crédito, com o mercado de capitais, uma proposta aí bastante inovadora da SUSEP de trazer um conceito de securitização de risco de seguro. Discutimos questões do tipo a revolução do mercado de crédito a partir das plataformas digitais. Teve um título de uma sala que eu achei fantástica: toda empresa vai ser uma fintech no futuro, né? Eu acho que realmente passa um pouco a ideia do que nós estamos falando em termos de transformação, em termos de mudança. Agora, existe aí, tivemos opiniões de investidores locais, internacionais, a gente trouxe, hoje tivemos 2 internacionais, tivemos um representante do Banco Mundial IFC, que basicamente passou a mensagem do tipo, olha, além de dar dinheiro para bancos, a gente está também abrindo um novo canal, que são os fundos de investimento, estamos olhando para a FDIC, já investimos em FDIC, é muito legal ouvir isso de um banco de desenvolvimento internacional, mas também ouvimos as palavras de investidores estrangeiros. Assim, certamente tem muita coisa para fazer, tem muitos desafios ainda a serem vencidos, mas eu acho que, de um modo geral, a mensagem é muito forte
no sentido de que a solução para tentar aproximar tomadores de recursos de doadores de recursos, né? Ou seja, nós temos aí uma situação de baixíssima taxa de juros, investidores procurando rentabilizar seus investimentos, e, do outro lado, projetos que precisam ser financiados, empresas que precisam ser financiados, e a solução para essa ponte parece ser mercado de capitais. E a securitização certamente está nesse rol de opções, né? Então, assim, eu saio desse evento muito energizado em termos de expectativas e muito positivo, né? Sem dúvida, tem dever de casa a ser feito e a gente vai fazer. Mas eu queria te ouvir, assim, você é responsável pela principal bolsa na América Latina, não sei se é a quinta ou sexta, já não sei mais exatamente qual é o ranking de vocês no mundo. Então, assim, queria ouvir a tua opinião, como é que você está vendo. Eu queria te pedir para focar, se possível, muito na parte de renda fixa, de crédito, como é que você está vendo isso? Legal, Carl. Olha, acho que é bacana você dividir um pouco dessa visão aí de como é que foram os dias, né, e de quanta coisa a gente tem para fazer, né? Vou começar, acho que falando do que você mencionou de papel da infraestrutura, né? A gente, a B3, como, enfim, você sabe, a gente nasceu pela junção da antiga CETIP com os negócios da BMF Bovespa. É uma empresa bastante verticalizada no sentido de negócios de infraestrutura de mercado, né? A gente atua, vamos chamar assim, como uma empresa que une tecnologia e serviços, e atua no negócio de infraestrutura justamente onde o objetivo é ser esse ambiente neutro para que todo mundo possa fazer os negócios. Acho que você descreveu bem, né? Talvez o local onde demanda e oferta se encontrem, né, de forma segura, sem fraude, seja nos mercados listados, ou seja nos mercados de balcão, de renda fixa, de renda variável, com atividades de clearing, liquidação depositária. A gente se diferencia um pouco de várias outras empresas que atuam em fragmentos, vamos chamar assim, de infraestrutura, por ser, vamos chamar assim, uma empresa verticalizada e que consegue, de alguma forma, dar diversas soluções para o mercado, né? A gente está muito nessa agenda, como você falou, de promover desenvolvimento de mercado de crédito. Depois a gente fala um pouco de mercado secundário, né, ferramentas, mas acho que a gente tem aí, eu compartilho contigo eu espero que não seja esperança, né, mas que seja empolgação. Eu realmente acho que a gente tem falado isso bastante, né? Esse cenário de juros baixos, inflação sob controle fiscal, definitivamente dá uma amostra de que o mercado de capitais nessa seara de crédito assim, tem um enorme potencial, né? A gente viu o quanto o mercado mudou nos últimos 2 anos. A gente teve, eu diria, um pequeno soluço, talvez este ano, por conta da volatilidade ali do primeiro trimestre, mas definitivamente a gente tem pilares aqui para se consolidar como mercados de crédito muito mais robustos, onde investidores encontrem boas oportunidades, né? Você descreveu o SUSEP falando sobre ILS, se eu não me engano, que é o acrônimo que ela está usando para esse produto vamos chamar assim, de mitigação de riscos, e eu realmente torço para que a gente consiga, de alguma forma, percorrer essa jornada ou continuar percorrendo essa jornada de evolução de mercados de capitais nos próximos anos. A gente tem ainda um mercado muito pequeno, na minha visão, de renda fixa corporativa. A gente, apesar de ver um aumento aí ano contra ano, na ordem de 10%, 12% nos mercados de crédito, que mostra claramente o interesse do setor privado em financiar utilizando o mercado de capitais, o interesse do investidor, que obviamente esse ano não teve
assim, ainda um grande incentivo por conta da curva de juros, mas está havendo realmente acho que uma recuperação em sintonia com a economia, né? E eu acho que a gente vai ter uma jornada muito grande a percorrer nesses mercados, e definitivamente que a gente não volte no cenário que a gente teve aí vamos chamar assim, de muitos anos, talvez dos 5 anos antes de 2018, 2019, que era a intervenção de bancos públicos, como a gente tinha de bancos estatais, querendo suprir crédito, né, inibindo, fazendo sombra, né, para mercado de capitais, um mercado bilateral somente de empréstimos bancários, né, quer dizer, a gente tem muito a explorar, muito a desenvolver com a evolução dos mercados de capitais. Então, vou deixar até para... enfim, você vai moderando um pouco do que você quer que eu comente, mas certamente essa é a minha visão, né? Que a gente tem definitivamente um enorme caminho a percorrer. Talvez se você pudesse falar um pouco mais dessa questão de infraestrutura, mas mais focado talvez no que está mais novo, né? Ou seja, nas registradoras, como é que a B3 está se posicionando, o que vocês vão fazer efetivamente com relação a isso, o que vocês talvez não vão fazer ou estão pensando fazer, mas mais na frente. Eu te pergunto isso porque a parte do registro dos ativos, muitos desses ativos que vão ser securitizados, né, eles vão ser, de certa forma, vamos eliminar ou mitigar significativamente um risco que sempre é apontado por investidores, a fraude, né? A fraude é sempre aquela palavra quando o investidor tem algum tipo de não vontade de investir, ele fala, não, mas tem muita fraude no mercado de securitização, né? E o registro desses ativos elimina ou mitiga de uma forma muito significativa esse risco. Se você pudesse falar um pouco como é que vocês estão olhando isso, como é que vocês estão se preparando para isso, quando é que você acha que esse mercado começa a ter realmente, inclusive a comunicação com as outras registradoras, quando é que isso começa efetivamente a operar? Eu acho que, Carl, está muito ligado a vamos chamar assim, essa revolução, talvez que seja a palavra que melhor descreva o que a gente está vivendo no mercado de crédito, né? Acho que a gente começa com toda essa agenda de desmaterialização de ativos, né? Que a gente poderia chamar de modernização, ou numa linguagem talvez um pouco mais concreta, né? A digitalização, né, desse mercado. Acho que você usou isso, enfim, em conversas, seja de CPR, duplicata, CCB, e eu acho que esses mercados passam por uma evolução normativa muito grande, em linha com a agenda do Banco Central, que teve aqui em outros painéis também, cujo objetivo final é baratear o custo do tomador, né? Então, toda essa agenda é muito bacana, a gente está definitivamente comprometido com essa agenda de escrituração de duplicata, que vai melhorar a qualidade das operações de crédito, o desconto desses títulos, né? A gente é uma empresa que trabalha já vamos dizer assim, no registro, no gravame desses instrumentos há muitos anos, mas a gente nunca teve efetivamente uma demanda, né, concreta para que esse mercado deslanchasse, né? Então, acho que você mencionou, escrituração, registro, a interoperabilidade entre as registradoras vai permitir a gente checar a qualidade do título, né, se esse já foi usado em outra operação, definitivamente aumentando segurança, transparência na negociação desses títulos e na concessão desses, vamos chamar assim, desses títulos, dessas garantias, né, para empréstimos. Isso vale para os mercados de duplicata, para os mercados de cartões de crédito. Acho que a gente também está vendo uma relevante transformação em CPR, né, modernização jurídica, trará certamente mais transparência para o mercado. Todo esse movimento vai atrair mais players do mercado financeiro, né, e obviamente diminuir o custo de financiamento, como eu falei, e se somam a vários outros avanços recentes que a gente tem trabalhado. A B3 tem trabalhado, então, nessa agenda de duplicatas, na agenda de
cartão de crédito, ainda entramos um pouquinho mais tarde que outras registradoras. Tem todo o tema, enfim, outras modernizações, como ativos vencidos, recebíveis de incorporadoras de imóveis, né, recebíveis de cartões, já comentei, gravames de ativos. Então, assim, o objetivo da B3, sem querer assim, entrar numa agenda muito micro de quando cada produto vai estar pronto, porque esse é sempre um gargalo enorme, né? Tecnologia, alinhamento das entregas e quando é que a gente vai estar pronto, esse é um risco que eu não gosto de correr, de quando é que a gente vai entregar, assim, a gente tem discutido bastante isso na B3 justamente para tentar coordenar essas entregas, esses desenvolvimentos de mercado, mas o objetivo certamente é oferecer essas soluções de infraestrutura, né, como infraestrutura dentro desses mercados de crédito, e a gente vê realmente uma evolução definitiva desses produtos, né? Durante muitos anos, o que a gente teve aqui, e até às vezes pouco valorizado pelos clientes, é o tema do registro dos instrumentos de renda fixa privada, que não tinham, vamos chamar assim, muitos produtos derivados disso, né? E agora a gente vê que com essa camada, né, bem constituída e, vamos chamar assim, com essa camada já sedimentada no nosso país, a gente cria aí uma série de oportunidades subsequentes de avançar nessa cadeia de crédito, seja duplicata, cartão de crédito, né, CPR, CCB, CCI, quer dizer, todos esses instrumentos podendo seguir essa jornada de registro com segurança, com verificação, com interoperabilidade, a cessão para ele servir de, vamos chamar assim, de underlying, né, para títulos de crédito, possibilita realmente eu chamaria até de uma normalização. Gosto de usar muito esse termo, porque o Brasil ficou alheio aos mercados mundiais e globais durante os últimos 10 anos, né, Carlos? A gente viu, seja para renda fixa ou renda variável, o mundo está há mais de 10 anos, aí desde a crise, aí, pós-crise de 2008, com juro perto de zero. E a gente teve essa montanha-russa de juro batendo 7,25, que era aquela mínima lá de 2012, indo para 14, né? Quer dizer, um pouco essa montanha, literalmente a montanha-russa. Depois agora vindo para 5, muita gente falando que era o piso, agora a gente está em 2, enfim. E a gente viu o quão o mercado evoluiu rápido nesse finalzinho, nesse sprint final. Quer dizer, por quê? Porque é o que você falou, o investidor é quem vai ditar o ritmo aqui, né? Em vários desses nossos mercados, a oferta, de certa forma, sempre esteve lá, mas era uma competição desleal com os títulos de renda fixa, sem risco, com liquidez. E aí não funciona, né? Por que você vai, então, abrir mão de liquidez, de juro alto, com liquidez para um ativo de crédito, com duplicata, com necessidade de registro, com garantia? Mas, assim, agora, como eu estava falando, a gente se aproxima do que é a realidade do mundo. Você quer ter algum retorno, você precisa correr risco, e esse é a primeira camada, talvez sejam os títulos mais seguros que a gente tenha, né? Há exemplo dos mercados de securitização americanos, que são enormes, né, de recebíveis imobiliários, são super colateralizados, e, obviamente, tivemos a crise lá de 2008 pelo mau uso dos instrumentos, né, do trancheamento, vamos chamar assim, e alavancagem, mas esse é um exemplo de como a gente tem uma jornada aí a percorrer, né? Então, desculpa a minha resposta longa, mas assim, a B3 certamente quer estar em todos esses mercados, acompanhando a evolução e muito mais a demanda dos investidores, porque a oferta certamente vai existir, né? Eu sou um eterno otimista, acho que o país volta a crescer, a gente vai ter uma retomada de crescimento, que independente se for em U ou em V, vai demandar investimento e certamente este dinheiro não virá do setor público, porque não há dinheiro, né? Nada como os últimos dias para nos provar que está faltando dinheiro, né? Tem que achar dinheiro em algum lugar, e certamente do setor público não virá. Então, todo esse pote de investimentos terá que vir do setor privado,
da criatividade do mercado de capitais, que eu chamaria de, enfim, que está se aproximando da realidade do mundo todo, né? E acho que isso aqui é o bacana. A gente vai ter uma evolução enorme desde que a gente consiga manter o fiscal aí sob controle, né? Bom, muito obrigado. E você, na realidade, respondeu já uma pergunta que eu ia te fazer, porque eu vi um vídeo seu que está no YouTube de alguns anos atrás, onde você fazia uma defesa, que obviamente a gente gostou, sobre a securitização imobiliária, sobre os títulos imobiliários, né? O que eu ia te perguntar um pouco, bom, o que deu errado? Por que até agora a gente ainda não tem esse mercado, como você colocou muito bem, de tão sólido e tão importante no financiamento, principalmente da residência, né, do financiamento habitacional? Por que a gente ainda não tem esse mercado no país? Não sei se você quer complementar um pouco do que você falou. Eu acho que você antecipou um pouco da minha pergunta. Mas acho que é ótimo, Carl. Acho que é uma boa discussão. Eu acho que a gente vai chegar lá em breve, né? A gente tem ainda um pouco de... Acho que a gente tem um pouco de espaço, vamos chamar assim, nos balanços dos bancos para crescer o mercado imobiliário. A gente vê que o mercado imobiliário ele é super estratégico para todas as instituições financeiras, num sentido de fidelização dos clientes, né, de ser um ativo que vincula muito o tomador ao banco, só que há um espaço ainda nos balanços, e no mundo todo, até pelo baixo spread deste ativo, o negócio não é exatamente alavancar o seu balanço para a concessão do crédito, e sim um negócio de reciclagem do balanço, né? Originação, concessão do crédito e reciclagem, que nada mais é do que a securitização dos ativos, né? E eu acho que certamente a gente vai ter este movimento no Brasil, né? Acho que a gente teve até alguns players relevantes, a própria Caixa começou a conversar sobre securitização, sobre concessão com índices de mercado, justamente mirando aí essa reciclagem do balanço e avanços no mercado primário, né? Quer dizer, que você crescer bastante essa base de concessão, que também desembocam em mudanças no mercado secundário, que acho que é importante a gente ter um mercado secundário bastante robusto e ativo, que aí vem o círculo virtuoso, né? Você tem um mercado secundário, aí você tem um apressamento, né? A gente tem iniciativas de apressar, né? de precificação desses títulos, desses ativos, e aí é que entra o círculo virtuoso, né? Eu sei que você é um grande entusiasta desse mercado e a gente ainda está, como eu falei, né, nos estágios iniciais. A gente precisa trazer investidores para o mercado secundário, isso é super importante. Você mencionou de clientes estrangeiros que tiveram aqui nos painéis. Acho que a gente trazer também clientes estrangeiros para o mercado de renda fixa privada e para o mercado de securitização é super importante, porque a gente vê, até como infraestrutura, essa é uma das grandes lições que a gente tem. Quanto mais o ecossistema, né, de mercado tiver em equilíbrio, seja o primário ou o secundário, investidores locais, investidores estrangeiros, diferentes produtos, mais robusto fica o nosso mercado, né? E eu até te devolvo um pouco a pergunta do que falta, né, na sua visão, o que falta para a gente trazer mais investidores estrangeiros e, enfim, para esse mercado, que eu acho que vai ser um pouco da jornada dos próximos anos. Legal. Bom, era eu que tinha que te fazer pergunta, né? Mas tudo bem, eu vou tentar te responder, vou te dar a minha visão. Gilson, a gente teve, como eu te falei, 2 investidores aqui estrangeiros que, de certa forma, eles falaram a mesma coisa, mas eu vou destacar um
porque tem um deles, que é o IFC, ele tem a capacidade de gestão de moeda localmente. Então, eu vou pegar o outro, que é o grande universo que a gente quer atrair para esse mercado, né? E, basicamente, esse investidor ele trouxe 2 ou 3 pontos que eu acho que são relevantes da gente trazer e discutir, ampliar essa discussão o máximo possível. O primeiro é a questão da moeda, é claro, ele não pensa em real, ele pensa em dólar, né? E ele precisa, de alguma forma, ter um mecanismo de hedge. Então, ele falou, olha, eu podia ter investido agora em CRI, em CRA no começo do ano, ou qualquer outro título, e mesmo que tivesse tudo normal, eu já teria perdido 30%, né, para começar. Então, o primeiro ponto, que é natural, isso não é uma particularidade do Brasil, isso é qualquer outro mercado emergente, qualquer outro país que não tenha uma moeda forte, é a volatilidade da moeda e a ausência de mecanismos para você poder, de alguma forma, redear esse risco. Existe, a gente sabe, mas quando a gente olha para, por exemplo, financiamento imobiliário, a gente está falando de 20, 30 anos, aí fica mais complicado pensar em hedge. Então, esse foi um ponto que foi destacado. O outro ponto, que é sempre falado, também mencionado, é a questão da segurança jurídica, né? Inclusive, tem muitos investidores que, quando conversam com a gente, a primeira pergunta que eles querem fazer, ou a primeira experiência que eles querem ter no mercado brasileiro é com o mercado de securitização imobiliária, porque eles querem justamente testar conceitos como alienação fiduciária, hipoteca, a capacidade de você recuperar aquela garantia do crédito. Então, tem muito investidor estrangeiro que ele começa sempre pela securitização imobiliária por acreditar que essa é o caminho que você pode testar, digamos, o marco jurídico. Então, esse foi um outro ponto que também foi trazido, governança. Mas o segundo ponto nessa lista dele, e que está presente em quase todas as conversas que a gente tem com investidores, é dados, né? É informação. É a capacidade de você poder precificar no primário e no secundário esses títulos, né? Então, ele trouxe lá, para humilhar a gente, ele trouxe lá um gráfico onde ele mostra para diferentes tipos para um determinado cedente, digamos, comparar um determinado cedente de créditos imobiliários, como é que ele se comporta as várias operações que já foram feitas com créditos originados por esse cedente, né? Então, você pode, uma nova operação dessa instituição, por exemplo, você poderia precificar a partir do histórico das informações que você tem sobre o desempenho das diferentes carteiras que foram securitizadas ao longo dos anos por esse cedente, né? Isso é uma coisa que é praticamente impossível da gente conseguir hoje. A gente tem alguma coisa no mercado de FDIC, que a gente consegue trazer algum tipo de dado de desempenho, mas a parte de securitização imobiliária ainda é muito desafiador. Então, eu te diria que, tentando responder a tua pergunta, e para mim isso é importante, Gilson, porque não adianta eu falar de secundário se eu não tiver um primário sólido, no sentido de que a precificação dele saiu a partir desses dados, né, a partir dessa modelagem que ele tem, né? Não sei, essa seria um pouco a minha... não está fácil para a gente, né, Cal? Não vai estar fácil para a gente, porque o câmbio é o nosso câmbio, né? É o que destrói a reputação de todos os economistas, né? E no momento em que o dólar perde força no mundo todo, a gente está vendo o câmbio aí batendo suas máximas históricas. O tema da segurança jurídica, eu acho que a gente avançou, tem sempre alguns soluços, mas eu acho que esse é um tema que a gente não pode brincar, né? Durante muitos anos eu trabalhei também em bancos estrangeiros e isso é um tema super sério e acho que chega a ser até condição para operar no país, né? Para pensar em fazer negócio no país. E esse tema final de dados, eu acho que aí é uma jornada que a gente vai ter que percorrer, né? De ter mais informação. A gente aqui
concorda plenamente com esse investidor que você mencionou, que assim, a informação ela é fundamental para a gente ter esse vínculo, esse vaso comunicante entre mercado primário, secundário, maior liquidez. A gente tem diversas iniciativas aqui para fomentar o mercado secundário, seja as plataformas, seja a calculadora, seja o que a gente chama de up-to-date, que é o produto que disponibiliza a informação. E a gente vai ser incansável aqui em avançar nesta agenda. É raro a gente não ter uma reunião de diretoria aqui que a gente não discuta a evolução desses mercados e como a gente pode, de alguma forma, ajudar este mercado a se desenvolver. Mas mesmo nos mercados, vamos falar assim, mais simples, né, que é o renda fixa crédito, a gente ainda está começando, né? São poucos emissores, agora crescendo, mais debêntures, mercado de incentivados, não incentivados, e aí no futuro mais securitização. Acho que é uma jornada que a gente vai ter. Infelizmente, a gente também, acho que você não mencionou, mas é uma pena que a gente tenha perdido o investment grade, né, há 4, 5 anos atrás, mas o estrangeiro também olha, muitas vezes, os nossos mercados com esse corte, né? Você tem o corte do investidor high grade e high yield, né? O high grade é o investidor que faz seus investimentos em títulos a partir do rating de investment grade, e o high yield abaixo do investment grade. E isso, dentro do risco soberano estar abaixo do investment grade, foi uma fragilidade que afasta, vamos chamar assim, o investidor estrangeiro dos nossos mercados, além do que você mencionou, desse, vamos chamar assim, pequena evolução na informação. Mas, enfim, como eu falei, a gente vai ter que ir começando aí camada por camada, certamente avançando nos títulos privados e como você falou, primeiros produtos de securitização, FDIC, que eu acho que ganharam um espaço muito grande este ano, né, e performaram bem, né, e tem muito a evoluir. Eu acho que esse é um bom caminho para a gente continuar perseverando nessa agenda. Não, você colocou bem, eu acho que a perda do investment grade tirou da gente bolsões de liquidez, bolsões de recursos enormes, né, que a gente vai ter que patinar bastante agora para poder recuperá-los. Mas com relação, eu não quero desistir do investidor estrangeiro, não, mas eu ainda acho que existe sim a possibilidade, porque você tem, por exemplo, investidores que fazem o play com a moeda, né? Ou seja, eles também, fundos que são especializados em correr o risco da moeda, e aí eles procuram títulos com determinado comportamento, previsibilidade, determinado tipo de risco. Mas, claramente, é um número muito menor, bem pequeno. Mas, sabe, Gilson, eu vou ficar muito feliz se a gente já tiver o institucional olhando para esse mercado com outros olhos, né? Porque eu acho que é esse movimento que a gente ainda vai ter que ver na evolução do mercado brasileiro, como é que a gente vai trazer para dentro do mercado de securitização, né, o investidor, o fundo de pensão, a seguradora, né? A seguradora, praticamente como investidora no país, ela ainda é praticamente desprezível. Então, se a gente conseguisse atrair esse investidor institucional brasileiro, acho que a gente já estaria dando um grande passo. Não poderia concordar mais, Cal. A gente está vendo um pouco dessa força nos mercados de renda variável, e não é que falte ativo, né? É que essa vida de juro alto inibe qualquer, vamos chamar assim, desafio maior na busca de retorno. Então, eu concordo que é inevitável que nossos investidores institucionais se motivem a entender mais desses mercados e venham buscar crédito privado definitivamente como uma alternativa. O que a gente não pode ter é essa competição desleal, de alguma forma, com
risco muito alto e liquidez, né, de títulos públicos, e eu acho que essa agenda a gente precisa garantir que não saia do trilho com um olho atento à disciplina fiscal vindo dos nossos governantes, né? Então, acho que isso é importante. A gente tem uma história ruim, né, nos últimas décadas, eu diria, de indisciplina fiscal, e definitivamente a gente tem uma oportunidade, a gente está tendo aí um aperitivo do que pode ser o nosso mercado de capitais, né? E acho que isso a gente não deveria perder essa oportunidade de percorrer essa jornada, porque este é o caminho para o país crescer e para os empreendedores, enfim, colocarem seus projetos de pé. Legal. Gilson, eu queria te fazer uma pergunta que foge um pouco talvez da securitização, ela é um pouco mais ampla, mas eu acho que a gente está vivendo aí um momento muito particular, o planeta como um todo, a gente, home office, trabalho à distância, eventos como esse, que eram para ser presenciais, né? O que você, como presidente da B3, quais são as lições aí que você está trazendo dessa pandemia, dessa nova situação, e qual é a mensagem que você gostaria de deixar com relação a esse momento que a gente está vivendo aí? Pô, essa é difícil, hein? Mas vamos lá. Olha, Carlos, a gente teve, acho que, muitas lições a tirar desse ano tão diferente que a gente está vivendo, né? Eu acho que a primeira delas é esse tema todo de digitalização, de comunicação, de acesso, de produtividade que a pandemia nos trouxe, e até de contingência nas empresas, de como é que a gente consegue tocar nossa vida de casa, e a flexibilidade e a combinação do presencial, né, do físico com o digital. Eu acho que esse acho que talvez seja a maior lição do ano, né? É o que todo mundo está chamando de era 5 anos em 5 meses, agora já passou mais então 6 anos, talvez em 6 meses, que surpreendeu todo mundo, né? Acho que as empresas trabalhando remotamente, a gente chegou a ter 98% das nossas pessoas trabalhando remotamente, com eficiência, com tecnologia, e isso colocou diversos dogmas em questão, né? Quer dizer, o primeiro deles é esse tema de contingência, site físico, né? Muita gente falando que agora a casa é o site oficial e o escritório é a contingência. Eu acho que essa é uma lição. Eu acho que a gente tem aí uma mudança geracional, e todas as empresas fazendo esse questionamento de como é que é o tal do novo normal. Eu particularmente acho que, com a vida voltando ao normal, e principalmente escolas, esse tema de educação, ele limita um pouco essa coisa de cada um vai morar num lugar, num canto, num mundo, porque eu acho que isso não vai funcionar tão bem para todo mundo, né? Agora, certamente, a agenda que todas as empresas perseguem, de um equilíbrio, né, entre vida profissional e vida pessoal, ele é mais viável com esse advento todo de tecnologia que a gente está vivendo aí durante a pandemia. Porque pode ser produtivo, dá para ser efetivo. A gente está tendo aí, a gente já teve esse ano, falar um pouco de renda variável, né? 34 IPOs e follow-ons. Se somar o volume desse ano com o ano passado, foi mais do que os últimos 10 anos praticamente. Então, eu não sei nem como é que seria se a gente não tivesse a pandemia, porque não ia ter agenda para as pessoas conseguirem fazer as reuniões, né? Então, eu acho que tem coisas, acho que eu gosto de olhar o copo meio cheio. Acho que teve vários questionamentos, todo mundo, a gente aqui na empresa
tentando ser mais simples, né, enfrentando pequenas burocracias de toda grande empresa, uma agenda de mais comunicação mais frequente. E eu acho que com a vida voltando ao normal aí nos próximos meses, se tudo correr bem, com vacina, eu acho que essa combinação do presencial com o remoto veio para ficar. Acho que quem mais sofre nessa vida totalmente digital são os profissionais mais jovens, né? Nós viemos de uma geração em que o escritório era a nossa escola, né? A gente se forma, sai da faculdade ou da sua pós-graduação, ou da sua especialização, enfim, e você efetivamente aprende no escritório. E acho que os mais jovens estão sentindo falta disso, por isso até a gente tem incentivado muito essas conversas. Mas eu estou querendo ver de novo o copo meio cheio. Acho que a gente tem aí uma oportunidade de incorporar no nosso dia a dia muitas coisas que podem aumentar a produtividade da empresa, reduzir burocracia, facilitar a digitalização. A gente está falando aqui de mercados de crédito, papel, né, desmaterialização de ativos, pequenas burocracias como assinatura digital, que, enfim, muitas vezes eram dogmas, né, que os advogados nos impunham. Então, acho que essa é a parte bacana do que a gente está vivendo, né? Muita oportunidade de simplificar e agilizar temas que vieram para ficar. Legal. Bom, eu vou chamar o Léo porque vamos abrir para perguntas. Vamos lá, boa noite. A gente tem uma pergunta aqui do Renato da Veiga. Eu vou ler, tá? Literalmente aqui a pergunta, completamente ela. Gilson, a meu ver, um dos grandes gargalos para a expansão do mercado de securitização de ativos imobiliários é a burocracia para registro das alienações fiduciárias junto aos cartórios imobiliários, que não tem um procedimento uniforme relativamente às exigências formais. Por exemplo, alguns cartórios exigem escritura pública nas transações, outros não. Isso não poderia ser superado por um registro específico para tais transações eletrônico? Aí ele pede se você pode comentar isso, por favor. Olha, é uma excelente pergunta, né? A gente tem trabalhado bastante próximo deste tema, né, de gestão de garantias imobiliárias. A B3 até fez a aquisição de uma empresa no ano passado, chamada Portal de Documentos, cujo objetivo é justamente tentar fomentar o crédito imobiliário, a securitização e a gestão de garantias, apressamento, cobrança dentro dessa gestão do crédito imobiliário, né? Eu acho que a alienação fiduciária certamente é muito importante, e essa padronização é algo que a gente deveria perseguir. Eu acho que a gente teve evoluções, mas eu acho que a gente tem aí, acho que um bom desafio a percorrer. Eu acho que a boa notícia é que os grupos de trabalho, até patrocinados pelo Ministério da Economia, né, dentro da agenda do IMK, estão olhando melhorias nesse aspecto de gestão de garantias e simplificação de processos, e eu acho que isso pode evoluir bastante. Eu não poderia concordar mais com a colocação do Renato, né, que eu acho que fez a pergunta, esqueci o nome, Leonardo, mas acho que Exato, Renato. Do Renato, e eu acho que a gente deveria, como mercado, sim, perseguir essa padronização e simplificação, porque acaba sendo muito oneroso e até dificulta até o entendimento de como deve se operar em cada região, de acordo com o cartório de cada local. Então, acho que a gente tem, como registradora, pode simplificar esse processo e fazer gestão de garantias
fazendo esse meio de campo entre investidor e cartório. Isso está na nossa agenda e a gente tem discutido bastante com os reguladores no âmbito do IMK. Eu acho que o Edson Bastos, que teve no painel imobiliário com você, Léo, eu acho que ele citou isso, alguma coisa nessa linha, não foi isso? Qual foi o termo que ele usou? Ele citou, seria a Câmara de Garantias Integradas das Alienações Fiduciárias, alguma coisa assim? Acho que foi alguma coisa nessa linha de tentar... e essa Câmara seria a B3, Gilson? É nessa linha que vocês estão trabalhando? Ou na mesma linha das... Desculpa, acabei te interrompendo. Eu acho que tem diversas discussões. A B3 ela tem, vamos chamar assim, essa ambição de facilitar todo o processo da concessão, né, de crédito e da gestão de garantias, né? E acho que dentro da gestão de garantias é você fazer essa alienação fiduciária com o registro eletrônico, né? Então, legalmente, isso vai ser feito no cartório e você padronizar esse leve trás aqui digitalmente para esses cartórios de imóveis. Então, a gente persegue isso há alguns anos, infelizmente é uma agenda que a gente tem tido dificuldade, mas precisamos perseverar. Acho que a gente tem que continuar com esse objetivo de dentro do IMK, brigar pela padronização, pela simplificação. A B3 certamente quer ser esse ente que simplifique a concessão do crédito, né? Agilize a concessão do crédito e simplifique a gestão de garantia, né? Então, a gente gosta talvez de descrever isso para aqueles mais leigos como o meio de campo, né? A gente quer ser o conduíte entre quem está fazendo a concessão e vamos chamar assim, o cartório de imóveis, para que a garantia esteja bem constituída e o crédito saia no tempo mais rápido possível, com a garantia bem constituída, né? É o que a gente conversou antes, né? Que em caso de execução, você não tenha nenhuma dúvida na execução daquela garantia em caso de inadimplemento. Gilson, deixa eu aproveitar essa pergunta sobre registros e voltar à questão das registradoras. Quando é que vai existir essa interoperabilidade? Ou seja, para quando vocês estão trabalhando assim, olha, a partir de data X, a gente vai começar a se comunicar e aquela duplicata que está registrada na registradora X vai estar também na Y, vai estar na Z, ou seja, aquela informação ela é única para todas as registradoras? Eu vou ficar te devendo essa resposta. Eu sei que a gente está a primeira agenda de interoperabilidade, tem várias agendas de interoperabilidade em andamento. Acho que a que está mais avançada é uma que a gente até está a gente, B3, está um pouquinho mais atrasado, mas que a gente vai trabalhar e acho que está pronto nos próximos meses. É a de recebíveis de cartões de crédito. Eu entendo que essa é a que está mais avançada. Se eu não me engano, a data, ou pelo menos a última data confirmada é novembro, a interoperabilidade entre as registradoras para recebíveis de cartões de crédito. A B3 está fazendo um esforço para chegar e também ficar pronta. E a de duplicata eu acredito que seja para o ano que vem, mas eu não consigo te dar com precisão uma data. Vou ficar te devendo essa. Tranquilo. Bom, eu não sei se tem mais perguntas, acho que o pessoal está cansado e com fome. Léo, tem mais alguma pergunta? Não tem mais nenhuma, não. Tá. Então, Gilson, não sei se você quer fazer as considerações finais. Eu queria, de novo, te agradecer muito pela ter aceitado o nosso convite e estar fechando aí com a gente o Book Bar Day. Não, eu é que agradeço, Cal. Para mim foi um prazer falar com vocês. A gente está vivendo um ano muito importante de transição, eu diria, de mercados.
Eu definitivamente sou um entusiasta dos mercados de capitais. A gente está vendo eu diria, uma revolução aí nos mercados de renda variável, com a quantidade de empresas num processo de abertura de capital, ou até mesmo para aquelas que já são listadas há muitos anos, de captações bilionárias. A gente viu, então, como eu falei, em praticamente 12 meses, entre este ano e o ano passado, o volume superior ao que a gente viu nos 10 anos anteriores, nem vou mencionar em quantidade de transações. A gente tem um mercado de crédito que tem muito por evoluir. A gente tem definitivamente que criar cultura, como você falou, nos investidores institucionais, de investir em ativos de crédito, em percorrer as diferentes etapas e segmentos desse mercado de crédito, que é enorme, que começa com imobiliário, mas passa por, enfim, toda a cadeia do crédito, né? E definitivamente a B3 quer estar trabalhando nessas soluções, né? E definitivamente colaborando para a evolução dos produtos, em conjunto com os clientes, em conjunto com empresas como vocês, educando os investidores, ensinando, fomentando, trazendo cada vez mais players para esse ecossistema, que precisa definitivamente avançar, crescer, e que definitivamente pode trazer o Brasil de volta para o trilho do crescimento. Então, de novo, acho que a gente viu muitos avanços, a gente ainda tem muito a conquistar, e não vamos desistir, né? Não vamos desistir jamais. A gente pode ter volatilidade, acho que vamos enxergar volatilidade como oportunidade, mas vamos percorrer esse trilho aí dessa sofisticação, desse desenvolvimento, para que o Brasil possa se aproximar dos mercados globais e cada vez mais crescer e evoluir como nação. Legal. Concordo com você. Oportunidade, né? Volatilidade é oportunidade. Acho que a gente tem que perseverar e tem que trabalhar. E muito obrigado de novo, Gilson. Foi um prazer encerrar o Que Bardei com a tua participação. E também, do nosso lado, conta com a gente no que for preciso. Obrigado, Cal. Parabéns de novo. Bom descanso. Obrigado. Passa a palavra para a Monique. Bom, gostaria só de me despedir pela última vez aqui no Que Bardei. Agradecer muito a presença tanto dos profissionais que estiveram com a gente ao vivo, quanto também de todos os profissionais que estiveram na plateia, na audiência, assistindo. Sem dúvida, esse é um evento que marcou a história da Okibar e com certeza que marcou a história do mercado de securitização. E é isso. Sigam a gente nas redes sociais, acompanhem os nossos eventos, a gente traz conteúdo de qualidade o tempo todo para o mercado, a gente já está fazendo os webinars, a gente trouxe o Que Bardei, com certeza vem muitas novidades por aí. E é isso, eu vou passar a palavra para o Carlos, para ele fazer o encerramento do evento, e muito obrigada a todos novamente. Obrigado, Monique. É só agradecer, eu só quero realmente terminar agradecendo todo mundo, agradecendo de novo aos quase 2.500 pessoas que se inscreveram no nosso evento, a participação que sempre foi muito ativa, hoje talvez um pouco menos, porque o cansaço talvez já bateu em todo mundo e a fome, mas muito obrigado, agradecer aos patrocinadores que confiaram na gente e que apoiaram desde o começo a ideia de criar um evento 100% online e 100% gratuito. E, como a Monique falou, eu acho que construímos um pouquinho da história, não só da Okibar, mas também do mercado de capitais, e mais especificamente do mercado de securitização. E já estamos pensando no Que Bardei 2021. Até lá, gente.